E como o Futura pediu, a gente continua aqui no Projeto Meme investigando, indo atrás das notícias virais, dos memes e tentando desvendar isso e trazer um pouco mais. E hoje, papo de redação já aqui rolando, ano de Copa do Mundo, muitas manifestações aí no mundo do esporte. A gente vai tratar desse tema, esporte e política. Dá pra misturar esporte e política? Deve misturar. Deve misturar política com tudo. Arte, esporte. Existem leis que em determinadas competições esportivas que, teoricamente, coíbem ou proíbem a mistura de esporte com política. Mas é impossível você desassociar, né? A própria formação de uma seleção, da representatividade que aquele país está tendo no esporte, é uma ação política. A gente está em ano de Copa, mas eu lembro direto, até para acompanhar as ligas de esporte americano, esse ano, em todas elas, tivemos episódios ligados à política. Principalmente do movimento Take a Knee. Os atletas negros começaram a se ajoelhar durante o hino, mas para denunciar abusos policiais contra negros nos Estados Unidos, e de repente começou a ter aquela polarizar, aquela discussão, a ponto do presidente bancar, ó, não pode mais ajoelhar, não quero que ajoelhe. Só que a Liga ficou naquela posição, cara, a gente não pode censurar os caras, não pode proibir eles. O que eles fizeram? O time vai ser punido, e aí o time tem que ver como punir o atleta. Se pode manifestação religiosa, se ele pode jogar um 100% Jesus, se ele pode colocar ali... Porque... Teoricamente não pode. Eu acho que não pode, não deve coibir nada. Depois que acontecer, caso venha algo que você possa comprovar como inadequado, aí tudo bem. Não, mas Eu acho que qualquer tipo de censura... Mas você não pode censurar errado. previamente. tem regras aqui daquele jogo, daquele ambiente. Então, mesmo a questão do gesto, de ajoelhar no hino, não sei o quê, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Então, assim, eu acho que política e esporte se misturam. Porém, são ambientes. As manifestações políticas, isso que eu falo que é impossível você desassociar. Porque quando joga, agora, a gente teve na Copa, você joga Rússia e Arábia Saudita, é um jogo político, entendeu? Quando já teve jogo, né, do Irã com, sei lá o quê, o famoso Argentina e Inglaterra, o famoso O Alemanha. Eu acho que a manifestação do atleta, ela sempre vale. A gente tem um monte de exemplo na história, famoso pra caramba. Jesse Owens, né, se recusando a saudar Hitler. A gente tem o gesto dos Panteras Negras. Pelos direitos civis Pelos negros. direitos civis. A gente teve democracia corintiana aqui no Brasil. Política dentro do esporte, ela sempre vai estar ali, cara. Acho que contanto que não ofenda ninguém, que não agrida ninguém nesse sentido, eu acho que tem que ser liberado. É difícil. Quando as pessoas take a knee, quando as pessoas se ajoelham, elas estão ofendendo de uma certa forma os patriotas que veem o hino como uma coisa quase sagrada. E deu pra ver que a gente não conseguiu saber se pode, se não pode. Então a gente vai pra rua pra ouvir quem vive o esporte, pra saber como que fica essa união entre esporte e política. Tem aquela água aí. O esporte sempre forneceu um espaço natural de manifestações de todos os tipos, seja de apoio ou de protesto, seja de união ou de revolução mesmo. Quem não lembra recentemente, no início do ano, nas Olimpíadas de Inverno lá na Coreia do Sul, quando as duas Coreias competiram no hóquei feminino com uma equipe unificada, um aceno de paz em um momento que se falava até em guerra nuclear. Ou do caso Take a Knee, de se ajoelhar mesmo, que começou com o atleta de futebol americano Colin Kaepernick, que se ajoelhava durante a execução do hino americano em protesto contra as milhares de vidas negras retiradas pela polícia dos Estados Unidos. Esse caso ganhou o mundo e desencadeou um debate importante, justamente sobre essa mistura entre esporte e política. Voltando lá para a antiguidade, o esporte era utilizado só para preparação militar, mas quando quiseram fazer as Olimpíadas, vários governos das cidades gregas tiveram que assinar um tratado de paz. Ou seja, já começava ali a união entre esporte e política. Mais recentemente, no período entre guerras, Hitler tentou usar as Olimpíadas de Berlim, em 36, para mostrar ao mundo a força do seu regime nazista e a suposta supremacia da raça ariana. Esse orgulho ele teve que engolir, porque vários atletas negros, dentre eles o lendário Jesse Owens, ganharam várias medalhas de ouro. Ao longo dos anos foram várias outras imagens de lutas políticas contra o preconceito racial entrando para a história, justamente por terem sido protagonizadas em eventos esportivos. Nelson Mandela, um dos maiores líderes do século XX, também usou o esporte, no caso dele o rugby, para unir o país depois de décadas de separação racial. Em 68, a Nigéria parou uma guerra só para ver Pelé jogar. Em 2004 foi a vez do Haiti, que também deu uma trégua no conflito para ver Ronaldo e Ronaldinho. No ano seguinte, em 2005, Drogba, craque da seleção da Costa do Marfim, conseguiu encerrar com a guerra civil do país dele porque classificou a seleção para a Copa do Mundo. Que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Esses aí são só alguns dos vários exemplos que existem de atletas que atuam politicamente. Mas a gente também não pode esquecer dos diversos escândalos de corrupção que foram descobertos nas federações internacionais de futebol e de vôlei, que andavam sempre de mãos dadas com o quê?
escândalos políticos. Ou mesmo do uso do futebol por ditaduras cruéis para efeitos de propaganda e alienação. Nos últimos anos foram muitas as manifestações. Na Copa do Mundo, nas Olimpíadas e até mesmo nas torcidas. Mas os regulamentos sempre tentam impedir, reprimir, seja multando os atletas, seja punindo os torcedores. A questão é, isso é certo? E a tal da liberdade de expressão? Para responder essas perguntas, o Projeto Meme vai para a rua, para ouvir quem fala de esporte, quem entende de esporte, quem vive o esporte no dia a dia. Se o papo é se esporte e política podem ou não se misturar, a gente veio ouvir o povo, e o povo que pratica esporte. Vamos lá saber o que eles pensam desse assunto primeiro. Sobre a mistura de esporte e política, você acha que pode, que não pode, que deve? Não, eu acho que deve. Eu acho isso errado. Porque esporte é esporte, política é política. Sim, eu acho que esporte e política pode se misturar. Não se mistura, mas pode se misturar. O atleta tem que ter consciência do que ele está falando, né? Do poder de influência que ele tem sobre as pessoas. Nada impede do cara usar a sua fama, usar o seu poder de argumentação, usar a sua influência para defender aquilo que ele acredita de verdade. Porque todo mundo tem direito de emitir a sua opinião, né? Não tem nada demais. O cara simplesmente está falando o que ele pensa. O atleta, ele é um formador de opinião, ele tem o poder de influenciar as pessoas, então assim, eu acho que é natural também que ele opine e compartilhe as ideias dele. E para tirar essas dúvidas, a gente vai ligar para o sempre solícito advogado da produtora. Fala, Marcelo, tudo bem? Fala, Caio. No caso lá dos Estados Unidos, que o presidente queria impedir que os atletas se manifestassem politicamente, ele pode fazer isso? Não, o presidente ele não pode tentar proibir que um cidadão americano se manifeste, quer que seja um atleta ou não. A primeira emenda da Constituição americana garante esse direito de liberdade de expressão, portanto, ele não tem nenhuma capacidade de censurar um cidadão de expressar sua opinião política ou manifestação, quer que seja. E os donos dos clubes, que em tese são os patrões desses atletas, eles podem fazer isso? Eles podem até colocar uma cláusula no contrato que tente impedir isso, mas essa cláusula vai ser inconstitucional e ela, de alguma forma, vai tentar brecar um direito constitucional dos americanos. Aqui no Brasil seria a mesma coisa, então? Sim, aqui no Brasil o artigo 5º garante também a liberdade de expressão para o cidadão brasileiro, então a gente teria as mesmas garantias que o cidadão americano também tem. Entendi. Valeu, Marcelo. E agora chegou a hora de ouvir o premiadíssimo jornalista Lúcio de Castro. A gente vai para uma exibição de documentário que ele fez sobre como as ditaduras militares aqui na América do Sul usavam o esporte em favor da própria política. Esporte e política sempre andaram juntos, foram utilizados várias vezes. Governos democráticos também se utilizam várias vezes de esporte como máquina de propaganda, mas nas ditaduras é óbvio que isso fica muito mais acentuado. Nas ditaduras latino-americanas, em muitos momentos, os povos estavam totalmente calados, não podiam protestar, e o esporte, o futebol, foi o primeiro momento de resistência desses povos, desses lugares. A gente tem casos exemplares, como por exemplo no Uruguai, o Mundialito de 80, onde a população, o regime pretendia fazer daquilo uma máquina de propaganda e o tiro sai pela culatra, porque a população se revolta e inicia ali um momento de resistência. Mas você tem alguns exemplos assim, que os atletas foram muito efetivos. Por exemplo, no plebiscito do Chile contra a ditadura, era um Chile muito dividido e entre os atletas você vê essa divisão, mas eles foram muito efetivos para angariar apoio da população e decisivos naquela campanha contra a ditadura. Acho que você não querer que um atleta se manifeste é infantilizar o atleta e é antidemocrático. Acho apenas que se forem alusivas a candidatos que preguem fascismo, tortura, genocídio, isso é um crime político, isso é um crime contra a Constituição de um país. Então, acho que aí você tem que ter outras regulações, mas essa regulação não é por ser atleta se manifestando, é pelo crime de você estar fazendo apologia a um genocídio, a tortura de um determinado candidato. Estamos aqui no templo máximo do esporte mundial, Maracanã, mais para falar de política. E nada melhor do que falar com um cara que une esses dois assuntos tão bem, o craque Afonsinho do Botafogo.
esporte e política podem ou devem se misturar? Respirar é política. E quanto menos você participa da política, direta ou indiretamente, as consequências são piores. A gente está vendo muito isso aí. E você lembra, na sua época, algum exemplo de alguma situação que você viu essa mistura atuando na sua vida? Tudo, não só a questão do passe que eu me envolvi, que marcou a minha carreira, mas tudo, quer dizer, mudanças foram sendo sentidas muito diretamente, cada vez mais diretamente, até o ponto das comissões técnicas serem integradas por dirigentes, né, militares, que era o regime da época, e a sociedade vivendo essa situação de mudanças políticas, né? E eu também era estudante, sempre tive interesse nisso, então participava das assembleias, tive minhas posições dentro do futebol e num determinado momento me chamaram para uma reunião para o encontro, né? A situação daquele momento era essa e eles foram muito diretos, muito claros, né? O momento agora, a saída é luta armada, a gente não sei o que e tal. Era muito, além de eu estar estudando, estar jogando e tal, era uma forma muito dura de começar praticamente. Eu tinha uma participação não tão profunda, né? É válido um atleta usar a plataforma, os fãs, a idolatria que ele tem para passar uma mensagem política? Eu não tenho a menor dúvida, porque a política, qualquer que seja o poder, de qualquer forma, ele tem interesse no esporte, porque lida com a multidão, com um contingente muito grande dos eleitores ou não eleitores. Sim. Então, qualquer que seja o regime, qualquer que seja a forma de governo, ela incide diretamente na política, né? Sim. E você é atingido diretamente, você não pode ser passivo. Você tem que se manifestar, isso é um dever do cidadão. O jogador não é um extraterrestre. Independente do que as pessoas da rua, né, o povo acha, o Lúcio mostrou pra gente que esporte e política sempre se misturam, sempre se misturaram e provavelmente assim vão continuar. Não dá pra desvencilhar esses assuntos. Conversando com o craque dos gramados, Afonsinho, deu para entender que é praticamente impossível separar esporte e política. Mais do que isso, que é quase um direito, um dever do atleta usar sua plataforma para se pronunciar politicamente.